Tô até no ritmo. Pessoal, vou conversar com a Raquel, é uma portuguesa que mora no Catar. E ela vai contar um pouquinho pra gente como é a vida dela lá. Ela é guia turística e ela vai contar um pouquinho, né, desse país muito famoso aí no mundo. Ó, ela já entrou. Aproveitar e já chamá-la pra gente conversar. Vamos lá. Então vamos. Oi. Oi, Raquel, tudo bem? Oi. Tudo bom aí com você? Tudo jóia? Você já viu que eu tô até no ritmo, né? Tô a ver, tá a mergulhar na cultura. Então, na época que eu fui em Dubai, aí eu Sim. comprei esse Essa souvenir. é uma gutra. Kutra, chama Kutra. Gutra. É, Ah, bacana. Então, Raquel, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho tá. pro pessoal que está entrando aí, um pouquinho da sua vida, né? Tá. Tentar pedir para você falar um pouquinho mais devagar, porque normalmente o pessoal do português de Portugal às vezes fala um pouquinho mais rápido, né? Tá. Se eu tiver a falar muito rápido, você me avisa. Eu já tenho algum treino, porque eu faço muitos tours aqui no Catar com brasileiros. Então já vou estando treinada, tá? Que Qualquer bacana. coisa, você me avisa. Bom, então Tá. meu nome é Raquel, eu sou portuguesa e sou advogada de formação. Durante 20 anos trabalhei em Portugal e fui advogada. Há coisa de 5 anos, o meu marido teve uma proposta para vir trabalhar para o Qatar, para a Qatar Airways, que ele é piloto, e nós decidimos aceitar. E a família mudou-se toda para cá. Eu, meu marido e os meus 2 filhos. Eu tenho 2 filhos, um rapaz e uma rapariga, e então a família mudou-se toda para o Qatar. E eu cheguei e apaixonei-me. Apaixonei-me pelo país, apaixonei-me pela cultura, apaixonei-me pela cidade e comecei a aprender e a passear e a ir a todos os locais e depois proporcionou-se, surgiu a oportunidade de me tornar guia turística. Fazer o curso, fiz o curso, tenho licença e comecei a trabalhar. E é uma profissão que eu adoro, que me permite conhecer muita gente, que me permite estudar todos os dias, diariamente, aprender coisas novas e é isso que eu faço aqui. Tenho a minha página, não é? Que você já viu, Qatar em português, e através da minha página eu trabalho diretamente com as pessoas que querem fazer um tour personalizado, um tour nos locais que eles querem mesmo conhecer e fugir da confusão das agências, daqueles tours pré-determinados, com aquelas horas certas. E. Oi? Você fugiu. É porque o que que acontece, Raquel? Eu vou acenando para as pessoas que estão entrando e aí de repente vira a câmera. Não, tudo bom. E aí tem o ring light, né? E aí ele Sim, tampa. Então é tudo assim, né? E eu tô aqui de casa e a gente vai tentando fazer, mas pode continuar. claro. Não, então basicamente é isso. Trabalho estou a viver no Catar há 4 anos, há 3 anos que sou guia turística aqui. Trabalho, faço os tours personalizados, falo com as pessoas, vejo se é a primeira vez que vem no Médio Oriente, qual é a expectativa que têm, o que é que gostavam de conhecer. Normalmente os brasileiros querem sempre ir ver os estádios da Copa, não é? Que é embora só se possa ainda visitar por fora, mas é um passeio que ainda não é oferecido nas agências de viagem, não há esses tours. Então é assim que nós fazemos, marcamos os tours dentro das expectativas e daquilo que as pessoas querem conhecer, não é? Bacana. É por Ah, e aí. eu vou questionar muito isso com você, Raquel. Sim, Eu acho que eu vou sim, tirar esse ring light, vou deixar ele aqui eu acho que vai ficar melhor aqui, porque eu tô acenando pro pessoal que tá entrando. E as pessoas que estão entrando, por favor, dá sim. uma curtida aí para ajudar a gente a ter mais pessoas na sala. O objetivo de estar fazendo essa live é para vocês aí em todo lugar, em qualquer lugar aí do mundo, entender um pouquinho como que é a vida, né, de uma pessoa que mora no Catar, que é um país assim que está abrindo. A gente sabe que cada vez mais está se abrindo a cultura ocidental, Sim. né? Mas é um país que até eu queria que você falasse sobre isso, acho que até para esquentar um pouquinho o bate-papo, Raquel, porque eu escutei relatos de brasileiros que levaram as namoradas no período que
né, das competições e não puderam ficar no mesmo quarto, né? Porque aí namorados não podem ficar no mesmo quarto, senão somente casados, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso e falasse a respeito da sua adaptação aí, né? Como que foi? Então, a minha adaptação e a dos meus filhos foi muito fácil também. Eu estava receosa, eu quando cheguei, o meu filho tem 18 anos agora, portanto, quando eu cheguei ele tinha 14, ia fazer 15, é uma idade complicada, e pensei que ia ser uma adaptação complicada. É um país árabe, é um país mais fechado, achei que estava com algum receio. Mas não, foi ótima a adaptação, porque embora nós estejamos num país árabe, e estamos, e tem os seus costumes, em algumas coisas ainda é um pouco fechado, como você falou, está a começar a abrir agora, está-se a virar agora para o Ocidente, mas é um país que respeita a cultura dos outros, entende? Portanto, desde que nós respeitemos a deles, eles também respeitam a nossa. Ou seja, nós, embora as mulheres cataris, por cultura, se tapem, usem a abaia, usem a sheila no cabelo, portanto, se vistam até normalmente de negro, porque culturalmente, na zona do Médio Oriente, as mulheres aqui, as mulheres muçulmanas vestem-se de preto. Nós não temos que cobrir sequer o cabelo, nós podemos conduzir, nós temos a conta bancária, enfim, nós fazemos a nossa vida normal como fazemos na Europa. Temos um pouquinho mais de cuidado para nos vestir, eles pedem-nos para nós taparmos o ombro e taparmos o joelho, mas não é nenhuma regra que nos possa levar à prisão, por exemplo. Se eu for ao supermercado com os ombros de fora, não tenho nenhum problema com isso. E no Entende? começo, quando você chegou, Raquel, assim, o que você sentiu assim que foi mais diferente? Eu entendo assim, até por ter passado por esses países, a gente vai entendendo que é a cultura deles. E se eu tô aí, se eu tô, tem que adaptar. Claro. Mas assim, você, Raquel, chegando no país, o que mais te impactou? Eu sei que agora você já está mais assimilada na cultura, né? Mas assim, quando você chegou, Raquel, no Catar, para quem não conhece, a Raquel é guia e é portuguesa, né? Conta pra gente um pouquinho desses atropelos e dessas experiências no comecinho, como foi? Então, o que mais me fez confusão foi precisamente eu ter que tapar o ombro, não é? Porque Cobrir o não corpo, né? As é, roupas. é o tapar o ombro, porque não tanto o decote, não, é o ombro. Eles pedem o ombro e o joelho. E a mim incomodava-me pela falta da liberdade, pela falta de escolha. Não tanto por tapar o ombro, porque nós não andamos sempre com os ombros de fora, ou podemos pôr um casaquinho por cima. A mim o que mais me incomodava era a falta de liberdade, de não poder vestir o que eu queria. Está entendendo? Isso foi o que mais me incomodou. Depois tem aquele período de adaptação, que nós sabemos que é tudo diferente, mas ainda não sabemos quão diferente é. O que é que podemos fazer, o que é que não podemos. Nós ouvimos tanta coisa, e se vocês forem no Google, isso que você estava a falar agora, de não poder ficar com a namorada no quarto. É verdade que o Catar é um país muçulmano, as regras muçulmanas, o sexo fora do casamento não é aceite. Mas hoje em dia, se um casal se registar no hotel, ninguém lhes vai perguntar se eles são casados ou se são namorados. Está entendendo? Portanto, pode vir com a namorada e podem ficar no mesmo quarto. Conheço várias situações dessas, não há Aí problema. vai depender do hotel, né? Que você vai indicar um hotel que não tem essa... Claro, a maioria dos hotéis aqui atualmente não faz essa pergunta. Tá? Não questiona. Não questiona. De qualquer modo, quando se faz a marcação do hotel, se houver alguma pergunta, eles fazem no momento em que se marca. Mas a maior parte dos hotéis aqui não faz sequer essa questão. A não ser, muitas vezes o que sucede é, perguntam aos cataris. Se forem Os dois cataris locais, né? aos locais, eles perguntam. Eles aplicam mais essa regra aos locais do que aos estrangeiros. Está entendendo? Ou seja, eles aqui já têm um pouco essa flexibilidade dessas leis para quando não são os locais. Entendi. O Raquel, o Luiz mandou um abraço aí para você do Catar, viu? E vocês que estão aí nos assistindo, pode mandar um like aí e também perguntas, né? A Raquel está aqui para tirar todas as suas dúvidas. E para quem tem dúvidas, no meu canal eu falo um pouquinho das vestimentas, né? Porque lá no Egito, que é um país também predominante muçulmano, as mulheres têm que adaptar a cultura lá para não ter nenhum tipo de desconforto. Não que não seja, não que seja obrigado,
mas é aconselhado até mesmo para não ser visto de forma... Queria que você falasse um pouquinho disso, das Tá. mulheres aí, como que é a mulher aí, como que é essa adaptação sua, né? Hoje já está tudo ok. Além das vestimentas, o que mais te abalou? A liberdade, o que mais? Bom, aqui nós temos que ter em consideração, temos que nos lembrar de uma coisa. A população do Catar são 2 milhões e 800 mil pessoas. O Catar é muito pequeno. Por exemplo, o estado do Espírito Santo, que é um dos estados mais pequenos do Brasil, é 4 vezes maior que o Catar. O Catar é pequenino e tem pouca população. E desses 2 milhões e 800 mil, apenas à volta de 350 mil são cataris. Tudo o resto é imigrante. Então nós temos 2 milhões e meio quase de imigrantes para 2 milhões e 800 de pessoas E de quais população. regiões? Esses imigrantes são de quais regiões? A maior Todos? comunidade é da Índia, De onde? indianos. Índia, Da Índia. da Índia. A mão de obra, a Tem, maioria, né? sim, tem Índia, da Índia, Bangladesh, Filipinas, tem uma grande comunidade das Filipinas, também tem muitos europeus, americanos, tem uma base militar americana muito grande aqui, a maior base americana do Médio Oriente é aqui no Catar. Então, isto para explicar que nós temos aqui, a maior parte das pessoas que vivem aqui são imigrantes. Não são todas imigrantes de países ocidentais, também tem muitos imigrantes de países árabes, mas há uma grande quantidade de pessoas aqui que não são muçulmanas. Está entendendo? Então, para nós, quando nós chegamos a pensar, vamos viver num país árabe, temos que ter muito cuidado porque eles são todos árabes e chegamos aqui e não são todos árabes, pelo contrário. Entende? Então, isso ajuda logo no momento em que você chega e vai ao supermercado e vê as mulheres todas como eu, de cabelo destapado, com roupas ocidentais, enfim, normalmente como nós estamos habituados na Europa. Portanto, há um choque de cultura muito grande aqui. As culturas existem todas ao mesmo tempo. Portanto, não é um país em que você chega e só vê as mulheres vestidas de preto, ou que só vê as mulheres tapadas. Não, nada disso. Porque você tem aqui, a grande maior parte da população é imigrante, tem uma percentagem de homens muito maior do que de mulheres, porque o Catar está em construção, não só por causa da Copa, mas porque é um país em desenvolvimento, então tem muita construção e vêm muitos imigrantes homens sozinhos trabalhar, que não trazem a família. E, portanto, a percentagem é de 75% de homens para 25% de mulheres. É uma percentagem muito grande em termos de população. E aí, como que faz? Porque é um país que não aceita, mas aí tem essa abertura para estrangeira. Por exemplo, um que não é muçulmano, ele pode namorar normal, pode se relacionar. Claro, pode. Não se fala, ou seja, só há problema se um casal de namorados estiver no hotel, se houver uma queixa, se houver uma denúncia, se eles se portarem mal, se forem muito escandalosos, etc. De resto, as pessoas aqui fazem a vida normal. É uma lei que existe, que está escrita, mas é uma lei que não é imposta diariamente. Está entendendo? Por exemplo, se você for no Google, você vai ver que no Google um casal não pode andar de mão dada aqui no Catar. Eu tenho os turistas, às vezes estamos no meio do tour, e eles dizem, posso dar a mão à minha mulher? Pode, claro que sim, pode-lhe dar um beijinho, pode-lhe dar um abraço. Porque essas formas de manifestação das relações entre as pessoas, que não são normais na cultura árabe, mas aqui são aceitas desde que sejam respeitosas. Entende? Portanto, não é porque um casal... Aliás, até já se começa a ver, porque os jovens aqui vão estudar para fora, vão estudar para Londres, vão estudar para a França, vão estudar para os Estados Unidos e têm outra visão do mundo. E então já se começa a ver muitos casais até ela de preto e ele de branco, de braço dado ou de mão dada. Portanto, eles próprios também já o fazem. Entende? E no caso, seus filhos, né? E seu marido, o que eles fazem? Como é que é a relação deles? Então, o meu marido trabalha na Qatar Airways, é piloto, adora, é uma companhia muito boa, não é? A Qatar Airways é a melhor companhia de aviação do mundo, Falam portanto é uma muito empresa bem, muito né? boa. Eu vejo muita avaliação bacana Sim, da companhia, né? sim. A E os Qatar seus Airways tem filhos, ganhos eles prémios quase acostumaram? todos. Acostumaram muito bem, eles foram para uma escola internacional, que ela é toda em inglês, mas em Portugal eles já tinham inglês há alguns anos, portanto não foi um choque assim tão grande.
Mas estas escolas internacionais têm muito apoio no inglês. Nas crianças que chegam e que não falam o inglês, são apoiadas para atingir as metas do inglês. Portanto, porquê? Lá está, porque é um país de imigrantes, não é? É um país de imigrantes, estão sempre a chegar pessoas, estão sempre pessoas a ir embora, então eles estão habituados a que as crianças cheguem e não falem inglês. E tenham que ser trabalhadas para poder chegar aos níveis que são necessários para fazer aqui a escola. A adaptação foi muito boa, as escolas são muito boas, as escolas internacionais aqui são muito boas. Apoiam os miúdos, fazem este tipo de apoio, lá está, porque estão habituados a receber crianças, estão habituados a que se mudam, que são de outros países, de outras culturas, portanto estão habituados a receber estas crianças. E é muito interessante, por exemplo, a mesa do almoço dos meus filhos na escola parece as Nações Unidas, porque é o português com o brasileiro, com o sudanês, o americano. Tem muitos brasileiros aí? Tem muitos brasileiros aqui. Tem uma comunidade grande brasileira aqui, sim. A Qatar Airways tem muitos pilotos. Tem. Também já vai tendo, somos grandes, 800 registados na embaixada, mas nós somos um pouco mais. Mas já é o suficiente para nós termos assim o nosso grupo. Tem a comunidade, então. Tem. E os portugueses e os brasileiros, claro, unem-se muito também. Sempre, não é? né? Sim. Raquel, mas me fala, o que tem de atração turística no Catar? O Catar é um país lindíssimo. É pequenino, é todo deserto, mas o Catar tem 2 desertos. Tem um deserto de areia, que é um dos poucos desertos do mundo que termina no mar. Portanto, quando se faz o passeio das dunas no Dubai, que é um passeio muito bonito, com umas dunas muito altas, aqui no Catar faz esse passeio, mas depois faz um churrasquinho à beira-mar e passa o resto do dia na praia, porque as dunas terminam no mar. E a praia é boa? O mar é tranquilo de entrar? O mar é muito bom, é quente, agora chega uma altura do ano que o mar é muito quente, é maravilhoso. Eu gosto. Tem a altura do ano que também praticamente só eu é que estou na água, nem os peixes vão, não é? Porque temos ali uma altura do ano, perto do verão, que a água chega aos 35, 36 graus. Portanto, só eu é que estou, nem os peixes. Então, vai tudo embora. Então, além do deserto, do mar, existe alguma outra atração? Por exemplo, lá em Dubai tem o show das águas. Até eu queria que você falasse um pouquinho, né? Que são países próximos, né? Sim. E aí, qual que é a diferença maior? Vocês têm alguma competição ou não? As pessoas, quando se fala no Dubai e no Catar, todo mundo pensa que o Catar é parecido com o Dubai ou que o Catar está a tentar imitar o Dubai. O Catar e o Dubai são, embora sejam países irmãos, como eles dizem, porque provêm da mesma cultura, dos beduínos, do deserto, são países diferentes na medida em que o Dubai, o Catar quer crescer, e está a crescer, está-se a tornar um país muito importante aqui na zona do Golfo, quer ser um país de mediação, um país reconhecido mundialmente, mas não quer perder nem a sua cultura, nem a sua identidade. Então, tudo o que o Catar faz e a maneira como o Catar cresce dentro da sua cultura, está entendendo? Então, diariamente e no nosso dia-a-dia, nós somos expostos a essa cultura. Nós aqui não temos o maior prédio do mundo, nem temos o maior shopping do mundo, nem temos a maior ilha artificial do mundo, nem querem ter nada disso. O que eles querem é ter coisas boas, porque eles usam. Então nós temos aqui um shopping lindíssimo, que é o Világio, que tem gôndolas lá dentro, faz um pouco lembrar o de Las Vegas e o Casino de Macau, mas esse shopping é feito porque as pessoas usam, e é aquele que nós vamos, é aquele que nós usamos. Está entendendo a diferença? Ou seja, eles constroem bem, constroem em luxo, constroem coisas que não entram na cabeça de ninguém, mas constroem para serem utilizadas aqui. Não é para anunciar ao mundo que têm e que fazem. Tá, e me conta aqui, Raquel, é caro para ir aí? Precisa de visto brasileiro? Não, atualmente já não é preciso visto, desde que se tenha uma viagem de regresso marcada. Ok? Precisa de ter a passagem de volta. Exatamente. Tem que ter a passagem de volta marcada para não ter visto. Aí já não precisa de visto. Tá? Isto é uma das alterações recentes. Atrações para visitar aqui. Tem esse deserto, tem outro que é um deserto de pedra calcária também, com umas formações rochosas, que é património da Unesco. Também tem um outro deserto diferente, muito diferente daquilo que se conhece.
Tem o mercado local, que é um mercado que não é turístico. Claro que agora está cheio de turista, quando vêm os barcos fica com muitos turistas, mas não é um mercado turístico, é um mercado que nós utilizamos, que os cataris utilizam, que vão ver, onde nós fazemos as nossas compras do dia a dia. Uma coisa que aqui também existe, mas que ainda está pouco divulgado, mas que é muito bom, é para fazer mergulho aqui no Catar. Há muito pouca divulgação acerca disso, mas é um local muito Mas bom para fazer repete? mergulho. Mergulho, Ah, o para mergulho. mergulhar, tá? É bom para fazer mergulho. Ainda está pouco divulgado, mas é um local muito bom para fazer mergulho, tá? Tem as praias, dá para vir passar uma semana de férias tranquila, com praia, tem hotéis fantásticos, tem muita coisa aqui que se pode fazer, além dos locais para visitar, que é uma E cidade deixa eu te fazer bonita. uma pergunta, ô Raquel, a respeito da quarentena. Como é que tá? Sim. Bom, o Qatar começou a tomar precauções e a fazer a quarentena há relativamente há algum tempo. Portanto, esta é a terceira semana que as crianças vão estar sem escola. Ah, Porque vocês já nós, estão com essas medidas já tem 3 sim, semanas. faz na segunda-feira 3 semanas que as escolas fecharam. Já vai fazer na segunda-feira. Entretanto, já tinham fechado o aeroporto, também fecharam o aeroporto a vários países, a 12 países. Foram fechando e tiveram o aeroporto fechado a 12 países. Não só aos voos que vinham desses países, mas também às pessoas que tinham passaporte desse país. Entende? Por exemplo, eles não fecharam apenas os voos que vinham de Itália, eles proibiram todos os italianos de entrar no Catar. Está entendendo? Os que podiam entrar, que eram os residentes no Catar, tinham que ficar em quarentena 15 dias. Eram postos numas casas e ficavam 15 dias de quarentena, até poderem entrar no país. Depois, fecharam completamente o aeroporto. O aeroporto, neste momento, está fechado. As únicas Quando que pessoas que fechou? entram só... O fechou na semana passada, faz hoje 8 dias... Não, fez na segunda-feira passada, eles fecharam completamente o aeroporto. Portanto, eles já estavam a fazer esse fecho para vários países. Itália, fizeram China, depois fizeram Itália, depois fizeram Índia, Bangladesh, Sri Lanka, uma série de países que estavam a ser afetados e depois eram para fechar na quarta-feira, mas na segunda-feira disseram vamos fechar já hoje e fecharam sem aviso. Muitos Quarta-feira, residentes... Não, fecharam na segunda. na segunda-feira. E como que estão Muitos as residentes. medidas aí na cidade? Tá tranquilo? Quantas pessoas já têm a doença? Nós Quantas temos à pessoas já volta de morreram? 560 pessoas com coronavírus confirmado. Num país Já que é teve 2 milhões? 2 milhões e 800. 2 Já milhões é e 800. considerável, né? É considerável porque a semana passada, e foi por isso que eles fecharam completamente o aeroporto de um dia para o outro, numa zona onde tem muitos trabalhadores, em campos de trabalhadores, aqueles que estão na construção dos estádios, etc., eles num dia encontraram 238 casos. E nesse dia eles fecharam completamente essa zona da cidade. Com polícia, com o exército, fecharam essa zona toda da cidade. E contiveram o vírus aí dentro. Portanto, eles fecharam completamente. Há uma semana para cá, nós temos em média 10, 12 casos por dia. Um dos dias teve 25, todos os outros dias está a ter 10, 12 casos. Portanto, nós estamos com fé que os números estão a estabilizar, porque estão a manter os 10 e os 12 casos. As medidas que eles têm estado por dia. As medidas que eles têm estado a tomar, eles proibiram as reuniões, nós não podemos estar na rua a conversar uns com os outros, podemos ir à rua a andar, caminhar, mas posso ir, por exemplo, eu com o meu marido, eu não posso ir com uma amiga, eles estão com atenção a ver quem é que anda na rua, não deixam as pessoas conversar umas com as outras. Fecharam tudo o que era praia, tudo o que era parque, fecharam tudo. Só deixaram assim alguns caminhos, por exemplo, aqui eu moro na Pérola, na Ilha da Pérola, deixaram a marina, o passeio à volta da marina, para nós andarmos e para nós corrermos. Mais nada. O resto está tudo fechado. Tá. E supermercado, tem alguma... A única coisa que está aberta neste momento são os supermercados e as farmácias. E tem Tudo o alguma resto está fechado. precaução? Eles têm em todos os supermercados, quando nós entramos no supermercado, eles limpam o carrinho, está um cara que limpa o carrinho todo com álcool e nos entrega o carrinho na hora, no momento.
Portanto, ninguém pode chegar e pegar no carro do supermercado, o carro. Você não pode pegar um carro. O cara tem que limpar todo com álcool antes de você pegar o carro. Entendi. E hoje já começaram com termómetro a medir a temperatura quando chegamos no supermercado. Quando vamos no supermercado, eles limpam o carro e põem o termómetro para medir a nossa temperatura. E teve alguma morte aí, Raquel? Ainda não temos nenhuma morte anunciada. Não foi anunciada nenhuma morte e já temos muitos casos de recuperação. Agora, a única coisa que você pode sair para ir caminhar, para ir passear o cão. Se você tiver um animal, pode ir passear o cão, pode caminhar ou pode ir no supermercado e na farmácia. Não pode ficar sentado na rua. Tá, e tem alguma coisa de... teve alguns países que limitaram a saída das pessoas à noite, né? Aqui fala-se, dizem que vão fazer isso. Ainda não fizeram. Curfew. Corfu. Curfew. Corfu. É o recolher obrigatório, não é? É o recolher obrigatório. Aquela hora tem que estar todo mundo em casa. Até agora ainda não fizeram. Se eu não me engano, o Egito está fazendo isso e Dubai também, né? E aí a pessoa ela tem que ficar, daquele período não pode ter ninguém na rua. Aqui eu não vejo muita necessidade deles fazerem isso porque as ruas estão desertas à noite. Durante o dia ainda se via muitas pessoas na rua porque havia ainda escritórios abertos. Eles agora mandaram fechar hoje. E eles têm uma previsão de quando vai voltar? Não, eles fecharam tudo por 15 dias, mas 15 dias contando a partir de quando? Depende de cada uma das medidas. As escolas foram fechadas mais 15 dias, já vão ser fechadas outra vez mais 15, já passaram os 15, vai continuar. O aeroporto, como eu falei, foi fechado na segunda-feira, portanto ainda não fez os 15 dias, mas ninguém acredita que seja 15 dias, vai ser mais tempo. Vai ser mais porque tempo. está aumentando a quantidade de pessoas, né? Mas graças a Deus está a aumentar pouco. Ou seja, os números estão estáveis. Todos os dias. Não há um pico de casos, está entendendo? São sempre, anda à volta dos 10. Nós estamos com esperança que já esteja a chegar o pico. Já estamos com um número de casos igual todos os dias. Não se vê casos a aumentar. Ô, Raquel, a Mítia, que sempre participa aqui das nossas lives, está perguntando a respeito dos exercícios. Os ginásios, as academias, está tudo fechado. Nós fazíamos aqui, por exemplo, aqui na Ilha da Pérola, tem umas escadas que nós subíamos e descíamos, eles já não deixam fazer nada disso. Deixam caminhar e deixam correr na rua. Caminhar, correr, porém, só com você sozinho ou com o seu marido, no caso? Sim. Não pode haver grupo. Não pode haver grupo. Só, neste momento. Deixa eu te fazer uma pergunta, Raquel, a respeito da adaptação da comida. Assim, o que você fala aí dos costumes da comida que tem aí, diferente de Portugal? É muito diferente. Primeiro, nós não temos porco aqui, não é? Não tem porco, né? Não, então é um país muçulmano. Nos países muçulmanos, os árabes não comem porco. Tal como não bebem álcool, ou não deviam beber álcool. Então, aqui no Catar, nós temos uma loja que vende álcool e que vende porco. Para nós podermos ir a essa loja, nós temos que ter uma licença. Temos um cartão que nos permite ir a essa loja porque não somos muçulmanos. Porque se fôssemos, não podíamos ter esse cartão. Então, o primeiro choque, e eu sou portuguesa, eu gosto do presunto, gosto do chouriço. O primeiro choque é não ter porco. Você gosta de quê? Repete? Presunto. Presunto, que é de porco, e o outro? Sim, chouriço. Você não conhece o chouriço? Chouriço são enchidos de porco, que há em Portugal, há muitos enchidos de porco, com porco enchido. Sabe o que é um enchido? Sabe o que é o presunto? É como se fosse... Não sabe. Não sabe o que é o chouriço? É como se fosse uma salsicha, só que é curado. Então é seco e você corta as rodelas e come assim, ou põe na comida, ou põe em álcool e assa em álcool. É o que mais temos em Portugal. Temos o chouriço em todas as partes do país. O álcool é igual. Nessa loja nós podemos comprar podemos comprar porco e podemos comprar álcool para beber em casa.
Então não tem, não, o turista aí não pode beber fora de Pode, casa. pode. Quem quer beber fora de casa tem que ir a um hotel. Nos hotéis de 5 estrelas, os hotéis servem nos bares do hotel e no room service dos hotéis servem álcool. Mas na Pode rua beber não é álcool. fácil encontrar. Na rua não há. Na rua não há. E a respeito das mesquitas? Tem muitas mesquitas aí? Tem muitas mesquitas. Para visitar algumas, são bonitas, mas são simples. Não são sumptuosas, não é como a Abu Dhabi ou como a Turquia. São bonitas, mas lá está, são as mesquitas que eles utilizam e onde eles vão rezar. Não são mesquitas feitas para mostrar ao mundo. Ah, Nós sei. podemos Ô, entrar. Raquel, só para sem querer te interromper, mas já interrompendo, a Mítia falou, graças a Deus que ninguém morreu, né? O A. Simões começou a rir, eu acho que é porque a respeito de você falando do porco, né? Aí a Joana falou que gosta de chouriço, que é bom. Tem algum tipo... A Mítia perguntou, qual tipo de bebida mais consumida aí? A bebida tradicional aqui é o limão com menta. Lemon mint. É um suco que põe muita menta, hortelã, menta, mint. Hortelã, né? Sim, muita. Ela fica verde, a bebida fica verde, quase. Muita menta e suco de limão e gelo e açúcar. Essa é a bebida daqui, é o limão com menta. Bacana, Essa é a Mítia. mais tradicional. Bacana, a Mítia tá me ajudando aí a perguntar. E aí, no caso, não é de chá, cultura do chá também? Também tem chá, eles também bebem muito o caraque ou isso? o chá preto. O caraque é uma espécie chá de chá. preto. Fazem o chá preto normal, mas tem o caraque, que é o chá preto com especiarias, aromatizado com especiarias, com cardamomo, com açafrão, porque aqui no Catar as especiarias mais utilizadas é o cardamomo e o açafrão. Açafrão. E então eles põem o chá com essas especiarias, com um pouco de leite de moça e um pouquinho de açúcar, e é o chá que eles gostam de tomar, é o caraque. E o que você sente falta lá de Portugal, assim, de comida, de aspecto, assim, que mais você sente falta? Do bacalhau. Do bacalhau. Aí não tem bacalhau. Aqui tem bacalhau fresco, mas o português não consome o bacalhau fresco, compra aquele bacalhau seco. Compra o bacalhau salgado, que depois é preciso de molhar. Portanto, o bacalhau que se consome em Portugal é diferente. Então aqui não há ainda. Nós sentimos falta do bacalhau e sentimos falta do chouriço. Do chouriço. A Mítia, a Raquel, tá perguntando aí, vocês não consomem café? Ou eles não consomem café? Como eles consomem, mas o café mas é mais chá. Não, eles bebem muito café. Atenção, a cultura árabe gira à volta do café. É uma questão cultural. Onde quer que você vá, gente, eu acho que a Mítia, a Raquel provavelmente teve algum problema lá na conexão. Deixa eu ver se ela me mandou lá uma solicitação para participar. Opa. Calma aí que a Raquel tá entrando. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, vamos fazer perguntas aí. Desculpa. O que aconteceu? Não sei, desapareceu de repente e fiquei a falar sozinha. Peço desculpa. Não, tranquilo. O A. Simões está perguntando, e do pastel de nata? Também, mas o pastel de nata nós fazemos em casa. Então não temos tanta saudade. Nós temos mais saudade do bacalhau e do chouriço. Estávamos a falar do chá, do café. O café é fundamental na cultura árabe. Tá? Então, nos países árabes e nestes países aqui do Médio Oriente, daqui da zona do Golfo, países de deserto, da tradição dos beduínos, quando alguém é recebido na casa de outro, é recebido sempre com café, tá? Portanto, a hospitalidade beduína manda receber as visitas com café e com tâmaras. Ainda aqui, por exemplo, você vai no hospital, está na sala de espera do hospital, à espera da sua consulta, e passa ao carrinho do café, oferecer-lhe um café. Mas e as tâmaras, né? Bacana você falar sobre as tâmaras. Explica o que é a tâmara para o pessoal. Então, que é muito famoso, né? A tâmara é o fruto
é o fruto da palmeira, de uma palmeira, que é a tamareira. E essas tâmaras têm de várias qualidades, umas doces, Em outras menos volta de doces. chocolate, né? Uma Ah, delícia. mas essas não vêm assim das tamareiras, não é? Eles fazem-nas com chocolate, mas elas não nascem Eu assim. trouxe, quando eu vim de Dubai, eu trouxe umas Sim. tâmaras com Não, chocolate, uma delícia. e com amêndoa por dentro. Essas Muito sim. bom. São muito boas. E então é a cultura deles, é o café e a tâmara. Mas o café deles é completamente diferente. O café deles é, para já eles não torram o café, não fica preto, fica apenas Ai, dourado. fica meio aguado. É, não é tão bom, depende. Eu gosto. Você já provou? Você gosta? Gosto. Se quando vier no Catar, eu vou levar você a tomar um café árabe ali no mercado e você Pode vai, deixar vai que eu provar. vou. Minha próxima viagem aí para o Oriente, né? Recentemente eu estive no Egito e eu fiquei meio chocado com a cultura muito forte, né? E Sim, lá realmente é um país com a cultura muito voltada mesmo. Não é igual aí, eu acredito, porque lá tem diferente. muitos muçulmanos e a cultura é toda voltada para a religião. Existe a todo tempo chamando para a religião, né? Na rua mesmo tem os chamamentos. Então, achei muito um caldeirão de cultura, mas Sim. choca, né? Sim, então no Egito é um pouco diferente, porque eles lá são radicais, são mais radicais. Estes aqui no Catar, embora eles sejam muçulmanos e sejam um Estado muçulmano e tenham a Sharia, que é a lei muçulmana, são pessoas instruídas e são pessoas que aceitam a cultura dos outros. Por exemplo, nós temos uma igreja católica no Catar. Existe a Igreja Católica, existem igrejas ortodoxas, são rezadas as missas aqui. Temos uma só, mas o país também não é grande. Temos um complexo ecuménico onde ficam as várias igrejas das outras religiões lá dentro. Portanto, os católicos aqui vão rezar a missa. Não há problemas de aceitação, como eu estava a dizer. E é isso é que torna tudo mais fácil. Porque Foi nós bacana você falar respeitamos. sobre isso, porque assim, aí não tem a Sharia, né? Tem a Sharia. País muçulmano tem a Sharia. Mas Mas ela é respeitada ela no é todo. respeitada. Ela é Explica um respeitada, pouquinho para mas o pessoal o que é a Sharia. então, a Sharia é a lei islâmica, é a aplicação da lei islâmica e dos princípios islâmicos. Ao contrário, por exemplo, de Portugal e do Brasil, em que, ou pelo menos, que se a nossa Constituição diz que nós somos Estados laicos, portanto, não somos um Estado religioso, a religião é livre. Aqui não, este é um Estado muçulmano. Ok? Portanto, há aqui alguma confusão entre o Estado e a religião. Embora não seja como é, por exemplo, o Egito, e não é tão imposta aqui a religião, mas este é um Estado muçulmano e eles assumem-se assim. E, portanto, vigora a Sharia, que é a lei islâmica. No entanto, alguns aspectos da Sharia, aqueles aspectos mais controversos e mais que nos Roubou, fazem mais corta confusão, a mão. exatamente, Se essas leis, cometeu o o pecado, apedrejamento, leva chibatada. ainda há pouco tempo no Dubai houve um apedrejamento. Houve apedrejamentos, portanto, as penas que nós chamamos de desumanas, não é? Não só a pena de morte, mas também as penas de chicotear, de apedrejamento, enfim, esse tipo de penas. Aqui estas penas não são aplicadas agora. Vamos ver. O Qatar quer ser conhecido internacionalmente como um país moderno, quer se assumir como um líder aqui no Médio Oriente, um país que se destaca pela cultura, pela educação, pela paz, pela mediação. Portanto, não vai aplicar uma pena dessas que o vá pôr mal à frente do mundo. Entende? Portanto, o O que Qatar que você não já aplica viu aí, ô Raquel, nos últimos anos, que você meio que ficou chocada? Bom, nós não sabemos. Então, não há muito, embora seja um país que se afirme como democrático, a democracia está a começar a chegar. Portanto, a informação não é assim tão livre ainda. Portanto, nós não sabemos tudo o que se passa, a informação ainda é muito controlada. A mim chocou-me, voltando à conversa que nós tivemos no início sobre o sexo fora do casamento, a mim chocou-me a saber que se houver uma situação de sexo fora do casamento, a mulher é presa e o homem é preso também e, segundo a lei, sujeito a levar chicotadas. É uma pena não Sujeita ao quê? a ser chicoteado. A pena
É a Sharia, lá está. É a regra da Sharia. Não é aplicada aqui. Não se sabe dela ter sido aplicada nos últimos anos. Porquê? Entendi. Porque, como eu disse, não se vai à procura. Ninguém A pergunta se é mulher pode levar casado. um tapinha, né? Ela é presa. Agora, a O homem diferença que pode eu dar um não... tapinha na cara da mulher. Segundo eles dizem, não. Em conversas que eu tenho com amigos cataris, eles dizem que não. Dizem que não é possível. Mas nós vemos espalhados pelo mundo vídeos de muçulmanos em que os imãs ensinam os maridos a bater nas mulheres. Ensina a Portanto, nós... bater para não deixar marca, né? E também, não é? E elas, portanto, nós sabemos que na cultura islâmica, infelizmente, é aceite o homem bater na mulher. Aqui no Catar, isso não é visto assim. As conversas que eu tenho com amigos e amigas árabes, e alguns até cataris, todos me dizem, não, nem pensar. Isso não é possível. Face à nossa lei. Mas é daquelas informações que eu tenho, que me são dadas pelos cataris, mas eu nunca vi. E você, me Eu fala nunca um vi. pouquinho sobre a cultura, porque assim, eu já passei por alguns países, né? A Tunísia, né? São países, como você mesmo falou, que as pessoas não têm tanta escolaridade, né? Então, aí você É. imagina, a religião com pessoas que são ignorantes. Então, é mais complicado isso. Então, a respeito, por exemplo, que Alá não vê à noite, até a Mídia está perguntando se o Deus que eles seguem é o mesmo nosso. Aí você pode até falar um pouquinho do que é a religião muçulmana para a Mídia, né? Claro. Que eles seguem Alá e aí essas particularidades. Eu queria que você me falasse a respeito do homem, como é a postura deles, como é a postura a respeito do homossexualismo e como é a respeito da prostituição aí. Bom, então, a homossexualidade não é aceite na religião islâmica. Não é aceite. Nós sabemos que existe, e existe muito, aqui no Catar, e não só, nos países árabes, porque é normal e é natural que os jovens e que os adolescentes queiram descobrir o sexo e queiram saber o que é, e tenham curiosidade, e têm as Até hormonas. porque ficam só entre eles, né? E aí você E vê uma não há... relação tão romântica entre eles, Exatamente. né? E não existe convívio entre rapazes e raparigas, eles crescem afastados, não é? Portanto, as raparigas tapam-se, só se destapam à frente do pai, dos irmãos ou de outras mulheres, e portanto não há convívio entre rapazes e raparigas. E então acabam por acontecer mais situações de homossexualidade, nem que sejam culturais, por motivos culturais, ou que comecem por ser assim. Não quer dizer que as pessoas sejam ou deixem de ser, mas acabam por surgir essas situações com mais frequência. Portanto, existe e existe muita. E Sabe-se que prostituição? existe. Prostituição também existe e também se sabe que existe muita, mas é proibida e essa sim é feita mais às escondidas. Mais às escondidas. Um cara sozinho que vai num bar, aqui no Catar, e se encosta ao balcão, tem logo duas às vezes, em determinados locais, é capaz de ter logo uma ou duas raparigas a conversar com ele. Nesse Mas caso não é mesmo daí, né? rapariga. Não da cidade, do país. Não, não serão locais, são estrangeiras. E De aí quais você tem... países, normalmente? Depende, porque aqui no Catar você não pode vir para cá sem ter um emprego. Por exemplo, você ou vem de férias ou vem trabalhar. Entende? E quando vem trabalhar para ser residente cá, você tem que ter um contrato de trabalho com uma empresa para poder vir trabalhar para cá. Portanto, essas moças que estão cá, elas ou trabalham ou têm amigos ou amigas cá e vêm passar um mês, passar 2 meses, passar 3 meses, está a entender? Portanto, elas vêm cá. Não E é... normalmente é de onde? Porque lá no Egito me Depende. falaram que tem muitas russas, né? Aqui não tem muitas russas, eles não dão com facilidade visto aos russos. Por quê? Não tem muitas... Eu penso que pode ser já por causa disso. Mas não tem muitas russas. Mas tem de várias nacionalidades, tem muitas filipinas também. As que Mas são fazem pessoas... massagens, né? Mas são pessoas que têm, muitas vezes, estas que fazem isso, têm outros sem os seus empregos. Elas fazem isto para complementar o seu salário. Era aí que eu queria chegar há pouco. Portanto, elas não vêm para cá para ir para os bares para a prostituição. Elas vivem cá, trabalham cá e complementam o seu salário. Entendi. Entende? Por isso é que não posso dizer vêm deste país ou daquele. Depende.
Ô, Raquel, explica um pouquinho, eu vou deixar você explicar. Só vou falar um pouquinho mais devagar para o pessoal entender. Rapariga, gente, é menina, mulher. Eu sei, mas eu disse de propósito. Porque aí, nesse caso, quando você está no bar e chegam mesmo duas raparigas. Então, aí eu queria que você falasse um pouquinho, Raquel, sobre essa diferença o que é a cultura de qual Deus que eles seguem para a Mítia. A Mítia também fez uma pergunta sobre prostituição e homossexualidade. É proibido aí, mas qual tipo de punição é para essas pessoas? É prisão. Pode ser prisão. O que está escrito é que dá prisão. Dará prisão. Mas lá está. Para serem presos, eles têm que ser praticamente apanhados em flagrante. No ato, né? Tem que haver uma queixa. Explica para a Mítia qual que é a religião que eles seguem. Então, aqui no Catar é um país muçulmano e seguem a religião islâmica, não é? O Islão. Para eles, então, os muçulmanos acreditam, em termos de religião, acreditam na existência de um só Deus, como nós. Eles dizem que o nosso Deus é o mesmo do deles e é o mesmo dos judeus. Existe um só Deus, não existem vários deuses, existe um único. E eles acreditam em tudo o que nós acreditamos em termos de... Eles acreditam em Moisés, eles acreditam em Jesus Cristo, eles acreditam na Virgem Maria, eles acreditam que Nossa Senhora foi fecundada pelo Espírito Santo. Onde é que diferencia? Onde é que se começam a distanciar as duas religiões? Eles dizem, a Nossa Senhora, portanto, Virgem Maria foi fecundada pelo Espírito Santo, mas a semente não era de Deus. E, portanto, Jesus não é filho de Deus. É um profeta, sim. Eles reconhecem Jesus Cristo como um profeta, mas não foi o último. O último profeta foi Maomé, que chegou em 690, no século VII, e por isso é que o Islão só surge no século VII, e tudo o que existe de mais antigo do Islão remonta ao século VII. Não existe nada para trás, porque só em 690 é que Maomé trouxe o Corão. Teve a revelação e começou a escrever o Corão. E ele foi escrevendo o Corão ao longo da sua vida, foi fazendo as várias revelações. E por isso é que houve algumas alterações, existem alguns versos do Corão que até se diz que são contraditórios, porque ele foi tendo as revelações a pouco e pouco. Portanto, para eles existe um só Deus, que é o mesmo. Existem vários profetas, entre os quais Jesus Cristo, mas o último é o profeta Maomé que trouxe o Corão e que lhes ensinou e que os levou neste caminho e que lhes mostrou que Deus, que é Allah, que faz assim e não faz como eles pensavam até ali. E é por esse motivo é que eles aceitam o casamento entre muçulmanos e cristãos e entre muçulmanos e judeus. Precisamente porque quer Jesus Cristo, quer a religião cristã, quer a religião judaica, estão mencionados no Corão. E, portanto, eles aceitam que um muçulmano case com um cristão ou que case com um judeu, porque, como eles dizem, são as religiões que constam do livro, o livro sagrado, que é o Alcorão. O Corão. Alcorão significa o Corão. A-L, significa o. É o pronome o. Portanto, bacana. Eles antes das palavras dizem aula de cultura com Raquel, bom, né? É até bom, Raquel, antes da gente finalizar, nós temos aí mais 15 minutos. 5 minutos antes de finalizar. Aí você fala um pouquinho, né, do que você faz aí. A Raquel, ela é guia turística no Catar. Falou muito pra gente aí. Quem chegou por agora pode voltar lá, ver a live. Depois eu vou pedir para você, Raquel, principalmente para as pessoas que conversam com você, ir lá e compartilhar com as pessoas a live, né? Porque é uma forma também das pessoas saberem um pouquinho do Catar, né? Você falou, já falou bastante aí, né, da cultura. Queria que você me falasse de você, com seus filhos, seu marido, qual que é a religião de vocês? Vocês tiveram algum atropelo aí, algumas situações chatas no começo? Conta pra gente, porque assim, que as pessoas olham, a Raquel é uma pessoa bem-sucedida, está numa mansão lá em Catar e aí tá tudo bem. Não, a gente gosta de falar também os problemas que as pessoas tiveram e lutaram. Teve momentos que a pessoa ia desistir. Então, nós viemos, como eu falei, eu tinha um filho já com 15 anos e tive receio na altura que eu vim que a adaptação não fosse fácil, é uma idade complicada. Mas
a vida aqui é uma vida tranquila. Não é tudo um mar de rosas, porque ser imigrante não é fácil. Nós deixamos os pais, nós deixamos os irmãos, nós deixamos os primos, deixamos os amigos. E isso é que foi o mais difícil para mim. Porque eu trouxe o meu marido, trouxe os meus filhos, é ao pé deles que eu quero estar, mas a nossa vida não é só a família direta, não é? Tudo o resto, toda a envolvência, todos os amigos, enfim. E isso foi o que mais custou. Foi o deixar para trás as outras pessoas. Você vai sempre para lá ou não? Eu vou, porque como eu falei, o meu marido é piloto, trabalha na Qatar Airways, então eu tenho alguma facilidade em ir a Portugal. Eu tenho um filho atualmente com 18 anos e uma filha com 13, portanto já não são crianças pequenas, já tenho mais flexibilidade, já consigo ir ver a minha mãe e ver o meu pai quando é preciso, já fico mais tranquila. Depois, sabe como são estas comunidades? Nós somos poucos e criamos uma segunda família. Portanto, eu tenho uma segunda família aqui no Qatar. Quando é preciso alguma coisa, quando temos uma emergência e temos que ir, há sempre alguém que fica com o filho, a outra fica com o outro, a outra vem dar o almoço ou vem dar o jantar ou leva para a escola. Portanto, criamos uma segunda família, não é? E é essa família que nos dá aqui o apoio. Eu, quando cheguei, andei um pouco perdida, porque eu trabalhei como advogada durante 20 anos, decidi deixar para trás a minha profissão e quando cheguei vim de férias, mas depois andei um pouco perdida. Mas, como eu gosto de história, como eu gosto de sair, de passear e de conhecer, andei a conhecer o Qatar todo, andei a estudar a história e depois surgiu a oportunidade de me tornar guia turística. E fui fazer o curso, tirei a minha licença e fui fazer o curso porque realmente era uma coisa que eu gostava, que eu já andava a fazer sozinha, já andava a aprender sozinha. Você já fala um pouquinho árabe ou não? Muito pouco, muito pouco. E eu queria aprender árabe, É difícil? ainda não consegui. É difícil? É muito difícil. O árabe é muito difícil. E nós não estamos muito expostos ao árabe, porque aqui todo mundo fala inglês. Nós conversamos todos em inglês. Então, não ouço diariamente o árabe. E fica mais difícil aprender a língua se não está exposto ao som. Pior que é complicado, né? Olha, quem chegou foi a Ana Lu, que ela mora na Suíça, uma grande amiga, e ela conta também, ela tem um blog e ela fala muito a respeito da vida dela na Suíça, uma brasileira que mora na Suíça. E eu vejo que é tão bacana, né? Porque a gente pode hoje utilizar a internet para compartilhar um pouquinho, né? Você portuguesa, tem a língua mãe, né? Nossa, falamos, é mais fácil da gente se comunicar, mas mesmo assim, você mesmo sendo da Europa, teve também esses atropelos. O seu filho também, o seu marido, eles tiveram algum tipo de problema na adaptação? Não, o meu filho teve algum choque no início porque ele joga futebol. E aqui no Qatar, quem joga futebol nos clubes são só os cataris. Os estrangeiros podem treinar nas equipas, mas não podem jogar. Então isso no início, porque só os cataris é que podem jogar. É uma regra como nós temos aqui a regra dos estrangeiros, ou tínhamos aquela regra de só poder jogar 2 ou 3 estrangeiros. Eles aqui o que fazem eles têm estrangeiros cá a jogar em equipas, mas são estrangeiros, por exemplo, o Xavi, são estrangeiros que se destacaram durante a sua carreira e eles dão o passaporte Qatari para eles poderem jogar. Então, quando o meu filho chegou aqui, ele não podia jogar futebol num clube e isso foi um pouco complicado. Até que nós entendemos que os estrangeiros todos que vivem cá têm o mesmo problema, criaram uma liga amadora e então tem campeonato amador aqui. E então aí as coisas ficaram mais fáceis. Estão falando aqui que você é muito bonita, viu? Muito obrigada. A Mítia está perguntando há quanto tempo você mora aí? Eu moro aqui há 4 anos. Há 4 anos que eu moro aqui, sim, já. E há 3 anos que eu agora sou guia turística aqui. E o que eu faço é isso, é falar com as pessoas que me procuram na minha página do Qatar em português. Falo com as pessoas, pergunto o que é que elas gostam. Até bom que você está falando agora, desculpa te interromper, mas venda seu peixe aí, né? Fale um pouquinho aí o que você faz, todos os seus pacotes, porque está na hora. Tá, então, eu falo com as pessoas que me procuram, que vêm de férias ou vêm pura e simplesmente numa estadia,
de um dia, umas horas. Imagina, você vai para as Maldivas, você vai na Tailândia, vem pela Qatar Airways, para aqui no Qatar durante 12 horas, não é? Eu vou buscar no aeroporto, eu mostro a cidade e vou levar de volta no aeroporto para você continuar a sua viagem. Portanto, pode-se fazer esse tipo de passeio, pode fazer o passeio se você vem por uma semana, pode-se fazer 2 ou 3 dias de tour, ou então pode ser numa estadia curta, quando você vai de viagem para outros destinos. Mas o que eu gosto de fazer é de conhecer as pessoas antes de fazer os tours. É conversar com elas, saber o que é que você gosta, qual é a sua profissão, se é arquiteto, é engenheiro, vai gostar de ver os prédios novos. Se gosta, é doido por futebol, então vamos ver um estádio. Se tem crianças, então vamos fazer uma coisa mais leve para a criança não ficar cansada. Você é uma boa vendedora, viu? Obrigada. É Mas é porque verdade. a melhor estratégia para você vender algo é você conhecer o seu cliente. Que aí Claro, você vai oferecer para ele, né? claro. Coisas que ele vai gostar. Você não vai ficar atirando errado, né? Porque a ideia é as pessoas gostarem. A ideia é as pessoas gostarem de vir conhecer o Qatar e passarem um bom bocado. As pessoas vão pagar um tour. Para se pagarem um tour, entrarem no carro e ir ver as coisas a correr, então vão num autocarro com as outras pessoas. Aquilo que eu faço são os tours personalizados em grupos pequenos, casais, pessoas sozinhas. Vamos ver aquilo que elas querem ver. Nunca viram uma mesquita? Vamos ver. Já conheço mesquitas, já fui a dezenas de países árabes, já. Então não vale a pena ir a uma mesquita. Não há nada de novo nestas mesquitas que possa oferecer. Vamos ver outra coisa, vamos ao deserto, enfim, vamos ver aquilo que as pessoas gostam de ver e que vão levar daqui a ideia de cá voltar. Quanto que é a moeda daí? O dirham é parecido, né? Que a moeda de Dubai é quase igual o câmbio, né? É igual. Igual? Aqui a moeda chama-se real, como no Brasil, chama-se Real? real Qatari. Aqui chama-se real Qatari a moeda e a conversão para o dólar é parecida com a do Brasil. $1 são 3,62 reais. O Brasil é mais ou menos. A mesma coisa. É. E quanto que é normalmente um passeio aí, os custos aí? A vida é muito cara? A vida aqui é cara. A vida aqui é muito cara. Tem McDonald's? Tem tudo. Eu gosto de sempre comparar, é engraçado, eu gosto sempre de comparar o McDonald's, só para saber. Quanto que é um combo do Big Mac aí? Só para a gente ter uma noção. Eu não vou ao McDonald's há muito tempo, porque aqui a comida é tão boa e tem tanta variedade de tantos países do mundo que eu nunca vou no McDonald's. Mas eu sei que aqui é capaz de andar à volta de 12 euros, 10 a 12 euros, que são à volta de 40 reais cataris. Mas eu posso estar a dizer um grande disparate, porque eu já não vou há muito tempo ao Já McDonald's. tempo, né? Mas me fala, você falou da comida aí, é porque tem pessoas de vários lugares do mundo. Quais tipos de culinária que você gosta? Tá acabando, eu adoro... tá? Sim. Então, quando acabar, você manda-me calar e eu calmo. Não, vamos conversar até acabar, mas são 5 minutos que a gente tem mais. Então, Raquel, os meus parabéns. Dá para entender que gosta muito do que faz. Olha que bacana, olha o feedback do Adriano. Obrigada. Então, a comida aqui, você aqui encontra restaurantes de toda a culinária, de todo o tipo de cozinha diferente que possa imaginar. Só ainda não temos o pastel de nata. De resto, já temos aqui comida de todo o mundo. A comida árabe é muito boa. Não tem só o quibe, que aí no Brasil eu sei que gostam muito do quibe. O pessoal conhece muito. Você conhece o Brasil? Conheço e gosto muito. Do Brasil. Não, aqui tem muita comida, muita culinária de diferentes países. A comida árabe é muito boa. Tem uma coisa muito interessante, é que dentro da comida árabe você tem restaurantes de vários países árabes, com comida diferente e com sabores diferentes. Porque aqui o Qatar ele não tem propriamente uma culinária própria. Todos estes países sofreram muitas influências da Índia, dos otomanos, dos turcos que andaram em toda esta zona, dos persas do Irão que vieram também para esta zona. Portanto, há aqui uma grande mistura de sabores e uma grande mistura de culinária. E então você encontra pratos